Deixa eu falar aqui pra vocês. Eu vou contar rapidinho aqui, breve, a minha história, né? Minha jornada aí, focada. Vocês têm acompanhado o passo a passo. Exatamente há 1 ano e 6 meses, mais ou menos, eu sempre falo da empresa que eu trabalho, sempre falo do processo que a empresa nos apoia, né? Então, aí há 1 ano e 6 meses, mais ou menos, né, a Mary Kay é uma empresa que tem me apoiado, assim, na parte de me cuidar, tanto a minha diretora, quanto os acompanhamentos que a Mary Kay faz, né? Então, mais ou menos há 1 ano e 6 meses, a Mary Kay contratou um médico para dar uma palestra para a diretora. Inclusive, esse evento que teve em São Paulo, a Mary Kay, ela sempre coloca, né, contrata pessoas para apoiar as mulheres, né? Por isso que eu sempre falo, sempre que eu converso com as meninas, com as minhas clientes, eu falo que a Mary Kay é uma empresa não só do recurso financeiro, ela é uma empresa que cuida das suas consultoras, cuida das suas diretoras, da nacional, né? Então, ela é uma empresa que ajuda muito a gente nesse sentido. Minha diretora sabe, ela sempre tem apoiado a gente. E então eu decidi me cuidar. Ela sempre batia na tecla, né, sobre o alto peso, a obesidade. Mesmo assim, eu lutava, né, fazia, trabalhava, lutei pelo diretorado. Mas aí eu dei uma pausa, né, para cuidar da saúde. E hoje, depois desse tratamento, desse treinamento, a Mary Kay contratou o doutor, não lembro o nome dele aqui, mas eu vou colocar depois para vocês. Uma palestra, né? E a minha diretora encaminhou, a gente participou, sempre participo, né? Mesmo estando longe, a gente sempre participa. E aquela mensagem falou comigo que eu tinha que me levantar e tomar atitude, fazer algo pela minha saúde. Fui, me levantei, tomei uma decisão, apesar de muitos da minha família sempre ter falado, só que a gente, quando está com sedentarismo muito alto, ou então um sobrepeso muito alto, você sozinho não dá conta, você não tem força. Até um certo dia cair a ficha, né, e você tomar uma decisão. Então eu tomei uma decisão. Há 1 ano e 6 meses atrás, eu me levantei e foi, né? E venho lutando passo a passo. Hoje, né? Hoje foi uma grande conquista. Eu fui pro meu injetável hoje na Emagrecenter. Tenho lutado aí para perda de peso, né? E hoje já foram 17 quilos pro lixo. Eu sempre falo que é 17 quilos pro lixo, né? Porque a gente tem palavras que o nosso cérebro, ele reage conforme você fala, né? Inclusive nos treinamentos, a nossa diretora fala para nós que se nós pensar negativo, nós não vamos conseguir. E se nós pensar, mesmo que esteja difícil nós colocar palavras positivas, o nosso cérebro ele vai entender e vai te ajudar a reagir. Então, por isso que certas palavras não é muito bom a gente estar repetindo elas. Então, por isso que eu digo, foi pro lixo. Então, o que foi pro lixo não presta, né? Então, para que no futuro não venha voltar, e não vai voltar em nome de Jesus. Então, é uma enfermidade, a luta com a obesidade, com o sedentarismo, né? Porque a obesidade faz a gente ficar assim. Até pessoas que não são obesas, elas têm um sedentarismo muito alto, elas vêm para o lado da tendência de ser doente, ser muito sem ânimo. E desde que eu decidi, desde esse treinamento que a Mary Kay colocou para nós, que eu participei desse vídeo, desse treinamento com esse médico lá, eu me levantei, eu tive mais ânimo na minha vida, eu tive mais ânimo para ir buscar, para fazer exercício físico. Vocês têm acompanhado, né, a parte da academia, né? Mas sozinha não dava conta. Se a gente não dá conta, a gente precisa de uma ajuda, ainda mais no meu caso, que o meu é muita retenção de líquido. A doutora Laís, da academia, falou que a minha retenção de líquido é muito alta. Então, eu preciso estar constante, fazendo exercício físico, tomando os diuréticos, que ajuda muito a eliminar, fazendo caminhada. Então, a gente vem aí nesse processo. E hoje, né, eu sou grata a Deus, né, em primeiro lugar. Todas as pessoas têm me apoiado, me dado palavra de ânimo.
Mas sou grata a Deus em primeiro lugar, porque Ele, eu sempre falo, Ele é o dono da minha vida, da minha história, né? E o que a gente tem passado. Não é fácil, não vou dizer para vocês que é fácil, mas é difícil. Mas, graças a Deus, que Deus tem colocado pessoas no meu caminho para me ajudar. Né? Hoje eu estou lá na Emagrecente, né? Com o apoio das meninas. As meninas são um amor de pessoa, me ajudam. Né? A doutora Janaíne, que sempre tem me ajudado na parte da alimentação. E todos que têm me apoiado, né? Se eu não falei o nome de alguém aqui, me perdoe, mas eu sou grata a todos e a Deus em primeiro lugar. E seguindo firme, né? Porque a meta ainda está longe. Está longe para voltar, né? Mas já está mais pro meio do que pro fim, né? Já está mais do que para trás, vai ter que ir para frente, né? Então a luta é constante, mas a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus, a gente vai chegar lá no peso ideal, né? Que é o peso pela minha altura. E o apoio da minha família, né? Do meu esposo, sempre coloco, né? Que ele tem me apoiado muito. Meus filhos, minha mãe, meus irmãos e todos os meus familiares. Deus abençoe, né? E é rápido esse daqui. Outra hora eu vou contar cada passo que a gente tem passado. Gratidão.